Boa tarde, gente amiga. O programa Vivi na TV chegando na sua casa. Gente, eu tive uma aula aqui de religião, porque hoje é dia do músico. E aí, falando em músico, a gente começou a discutir, afinal, na Bíblia, quem é o regente da música? E aí começou a sair várias teorias aqui, né? Mas Pai Mário entende muito disso, né? Toninho também. O Dé deu fora, tá? O Dé não aprendeu bem com o pai dele. Tem que cobrar dele mais aulinha, tá? Mas hoje que é dia do músico, um grande abraço a todos os músicos, aqueles que fazem da nossa vida um grande encanto, desde a percussão até o clássico, né? Todos os instrumentos, todos os vocalistas, todos os ritmos. Hoje é um dia consagrado a este dom, né? Esse dom que eu acredito que tem que ser muito profissional para aguentar esse tirão que é ser músico. É verdade, é uma profissão muito difícil, principalmente no Rio Grande do Sul, investimento muito alto, mas que também reconhecimento somente do público, né? Deve ser muito bom mostrar o seu dom. E esse dom e essa energia, porque a música tem muito de energia, inclusive nas notas, inclusive no próprio ouvido, né? Esse som tem que entrar no ouvido, se transformar bem pelas ondas e fazer disso um significado. Todo mundo tem uma música predileta. Todo mundo tem um gosto, todo mundo tem, muitas vezes, a música do seu romance. Todo mundo tem uma música que marcou sua adolescência. Ou um músico. Quem é o seu? Qual é o músico que marcou a sua vida? Talvez, para vocês aí dos anos 60, Roberto Carlos. Pode ser. Roberto Carlos é o eterno romântico. Esses dias eu estava assistindo, acho que foi na GNT, um programa que é Casa Bonita. Inclusive uma modelo de Novo Hamburgo, né? Estava vendo o show em homenagem, é uma reprise, de Vando. Um grande e maravilhoso músico. Também inspiração de muitos e muitos corações. Outro músico romântico, Julio Iglesias. Eu estou trazendo a velha guarda aqui, né, gente? Nossa, a velha guarda. Mas quem fala de romance, quem fala de coração, se fala nesses cantores. Quem que já não teve uma dor de cotovelo e ouviu aquela música chorando, desesperado ou desesperada? Todo mundo tem o seu, né? Agora, Rio Grande do Sul e Brasília também teve uma época de bandas. Que foi, Pai Mário? Olha o Pai Mário que está soprando um monte de coisa. Ela é de Capão da Canoa? Ela é de Capão da Canoa, nosso modelo que participou da Casa Bonita, né? Aliás, lindíssima. Corrigindo, então. Além disso, não estou falando aqui de romance. Rio Grande do Sul e Brasília. Tivemos grandes bandas, grandes nomes, que são hoje dinossauros, mas também fizeram muito sucesso no Brasil e também fora do Brasil, e que marcaram a rebeldia de uma geração, anos 80, anos 90, e que ainda se ouve agora. Skank, gente, quem da nossa geração não ouviu, né? Hoje também temos lembranças do lançamento de um disco do Beatles. Daqui a pouco o Pai Mário vai falar nisso, ele disse que não ia fazer abertura comigo, mas foi mais forte que ele, né? Daqui a pouco ele entra. Também vou falar do músico, um grande músico aqui, Caetano Veloso. Né? MPB, claro, MPB, música popular brasileira. Um grande abraço a todos os admiradores e músicos. E a Noite Gaúcha, não posso deixar de falar de Lupicínio Rodrigues. Grande músico, grande autor de letras que se transformaram em belas melodias. Inclusive, existe um bar noturno que tem o seu nome. Entra, Pai Mário, no quadro. Entra. Pode entrar, Pai Mário. Não quer fazer a abertura comigo? Vem entrando. Vai lá. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Pai Mário. Não se conteve falando de músico. Agora. Não me contive. Quando tu falou em anos 80, que tu começou
a puxar a rebeldia lá do tempo do Distrito Federal, né? Aí puxou Legião Urbana, Capital Inicial, e algumas outras bandas tão maravilhosas quanto Barão Vermelho, né? Anos 80. A nossa Eu sou música... fã do Cazuza, né? Bom, eu tive o privilégio de ver um show do Cazuza. Nojento. Com licença. Eu tive Nojento. esse privilégio. Eu não de ver um podia, show do né? Cazuza. Eu não podia. Então, Barão Vermelho, né? Que foi um... Frejá ainda canta, né? Vai continuar por muito tempo. Lulu Santos. Tempo da rebeldia. Fofoca, tá gordinho, né, gente? Mas também, coitado, tá naquela minha idade, né? Na idade do Condor aqui, Condor ali, né? Então, nós temos algumas bandas e alguns músicos, como eu estava comentando até com o Toninho Solon Fishburne, que tocam blues maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui nativismo, como a gente chama, ou o nosso Galdério, claro. certo? Um abraço ao Porca Véia. Olha. Muito meu amigo, muito querido. E temos algumas interpretações de músicas e de músicos que só escutando para ver. E tem um outro que eu acho que você não vai te lembrar. Lembrou dos tempos Chacrinha e Raul Gil. Raul Gil. Raul Gil é músico? Não, mas ele era apresentador, como o Chacrinha também era apresentador. Sim, ele lançou... Valdir Soriano. Ele lançou vários nomes. Valdir Soriano. É a dor de cotovelo. Ela estava falando de dor de cotovelo? Quem, amores? Raul Gil também Ah, é ele é cantor? cantor também? Não, eu não meu sabia. Deus. Não sabia. É? Clube dos Artistas, que esse tempo eu até falei no nome dos dois. Valdir Soriano não tem mais Valdir dor de cotovelo. Soriano. Quer Valdir ouvir Soriano. uma dor de cotovelo e chorar? Ouve Valdir Não, Soriano. tem outro ainda pior que ele. Nelson Ned. Nelson Ned. Nelson Ned. Nelson Ned é de Tá Dé. aí, ó. Dé, tu é a mais novinho daqui, mas tu sabe quem é Nelson Ned. Tá vendo? Tá vendo, gente? Ele que tem que idade tem, Dé? 20. Tem 20 Aí, anos, agora mas vamos- sabe quem é Nelson Ned. Vamos falar então Pra te das ver que grandes- músico. Vamos falar das grandes divas também da nossa música, né? Gente, só tá falando de homens, né? Vamos falar das nossas divas também, como a nossa gaúcha, nossa eterna gaúcha, Elis Regina. Fantástico. Que até teve uma polêmica muito grande quando ela saiu do Rio Grande do Sul, que ela foi morar no Rio de Janeiro. Muita gente interpretou mal, mas o que ela quis dizer, na verdade, é que o Rio Grande do Sul, na época dela, não reconhecia e não dava condições aos músicos de desenvolver a sua profissão. Então tinha que ir para o Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje não mudou muito. Não, continua a mesma coisa, tanto que houve um eixo, você estava falando do Skank, houve um eixo que se tratava Rio Grande do Sul, Brasília e Minas Gerais, Verdade. que era um eixo fora Os Rio mineirinhos São fizeram Paulo. sucesso. Fizeram muito sucesso mesmo. Então foi um eixo que saiu fora Rio São Paulo, né? Então aí vem Santa Catarina, Paraná, então foi feito todo um jogo onde se lançou vários músicos. Alguns antigos aqui, antigos não muito antigos, mas da minha Djavan, Djavan é isso aí. Ô, Dé, tu Por favor, né? o Dé é romântico, hein? Então foi feito, até aqui no Rio Grande do Sul tinha, Viviane, que se chamava Rock Grande do Sul. Verdade. Certo? Inclusive com disco. Um disco, Com exatamente. disco. Tinha algumas bandas, bandalheira, Replicantes, Tara na Tiriça, tá? Os Eles, eram tudo bandas de rock que nós Tá rindo, que né, tivemos Dé? uma, Pois é, tudo isso é da nossa geração. força, tivemos uma força muito grande aqui. Replicantes foi o primeiro punk rock no Rio Grande do Sul. Verdade. Que era uma banda bem forte, uma O banda New que Wave, gente. se chamava. O New Wave, então, foi para arrebentar. Urubu Rei, Abelha Rainha, Joelho de Porco, só as bandas, né? Mas, aí vamos voltar às nossas divas do rádio. Lembra rádio? de alguma? Não é do meu tempo. Que eram vedetes também? Quem? Vamos, me ajuda? Marisa... Não Marisa Monte. Toninho. Não. Marisa Monte já é uma nova Vamos lá, geração. Toninho. Das Diva divas do rádio. Poxa vida, me fugiu o nome de todas agora. E vozes maravilhosas. Enquanto ele vai pensando nas divas do rádio, eu vou falar para você também do pessoal do Axé, que é Também. músicos, também. né? Ivete, Daniela Mercury. Ó, eu achei né? que ela fosse falar do nosso batuque aqui do Rio Grande do Sul. Não. Ainda tá? não. Do forró, calcinha preta. O calcinha preta, exato. Forró desceu do Não, aí Nordeste vou e puxar fez sucesso. aquele barrigudo, Toninho, como é que era o nome? Que tocava sanfona. Então, é sanfoneiro ele. Que ela deu o rádio até, era, como é que era o nome dele? Fugiu o nome. Por que eles falam e não lembram o nome? Então não fala. Além disso, daqui a pouco vem essa coisa assim. Gonzaguinha e Luiz também, Gonzaga, mas não Luiz é esse. Gonzaga. Não é esse. Gonzaguinha Gonzaguinha, cantava Luiz mais Gonzaga. samba, mais MPB.
Luiz Gonzaga, aí sim representando o Nordeste. Olha, tem um outro que vem representando o Nordeste, que os guris vão lembrar, que ele vem trazendo uma forma do rock and roll nordestino, tá? Que ele se chamava Chico Sainz e Nação Zumbi, que ele fazia uma batida muito boa, tá? E o... Fugiu o nome do outro agora, que era um punk rock também, que ele depois virou crente vocalista Virou crente? E era nordestino também. Esse pai Mário me deixa... Não, mas é uma realidade. Também falando do pagode. Esse mesmo. Rodolfo. Como é que era o nome da banda? Raimundos. Pagode também, que temos vários cantores, não só do Rio Grande do Sul, quanto do Brasil inteiro. Então, nossa homenagem aos músicos que fazem marcação, que marcam gerações, que marcam os sonhos de todas as gerações. É verdade. Os antigos nossos avós diziam: quem canta seus males espanta. Será? É fato, Viviane. Será? É fato. Vocês acham que quem canta seus males espanta? É fato. Pode ser. Vamos trazer isso um pouco para a nossa cultura aqui? Vamos. Quem é o nosso padroeiro da música? Nosso padroeiro da música. O orixá protetor da música e dos músicos. O orixá protetor da música e dos músicos. Xangô. Xangô, ele é o dono dos tambores, ele é o dono dos atabaques e ele é o dono da voz, dono da garganta, dono da goela, como a gente diz, né? Das cordas vocais. Todo bom alabê, ele sabe o quanto ele tem que prestar reverências a Xangô antes dele começar a cantar qualquer axé para um orixá. Ele tem toda uma preparação a ser feita, com o seu próprio tambor e com as suas mãos para Xangô, para ele trazer a tranquilidade da batida e a serenidade de uma balança. Então, Xangô, dentro de toda essa cultura africanista, ele traz justamente essa energia que é da música. Nós estamos homenageando vários ritmos, vários cantores, vários músicos, falando justamente desse dom e dessa energia. Exatamente. Orixá protetor dessa energia da música, que os males espanta, né? Que transforma a tristeza em alegria. Exatamente. Que lembra sentimento. E que transforma a alegria em tristeza também. Dor de cotovelo. Pois então, não é uma tristeza? É um sentimento. Não, muitas vezes não. Tu pode ter... Tu lembrar de uma música que a falecida tua mãe gostava, o falecido teu pai, alguma coisa assim, onde vai te trazer um certo rancor também. Tristeza, Teixeirinha, coração de luto. Não. Gente, lembrei! Desculpa. Teixeirinha, adorava Teixeirinha, mas coração de luto, sabe como é que diziam, né? Que era churrasquinho de... De quê? Mãe. Ai, que horror! As línguas. Sabia que há uma lenda que Teixeirinha era filho de Iemanjá? Não era lenda. Teixeirinha era filho de Iemanjá. Gildo de Freitas cantando também sobre a cadeia. É só a velharia. É velharia, mas está aqui. Teixeirinha está enterrado aqui no cemitério Santa Casa. Santa Casa, exatamente. Gildo de Freitas, Teixeirinha, Mary Terezinha, que ainda é viva. Né? E um grande beijo, um grande abraço, uma pessoa, um cantor que eu sou fã dele, de carteirinha, Neto Fagundes. E outro músico que eu me criei com ele também no CTG 35. Conheço o Neto desde menina. No CTG 35, tá? Que é Renato Borghetti. Sempre quieto, né? Sempre levou... Né? Não, hoje ele fala um pouquinho mais. Hoje ele levantou um pouco a aba do chapéu e levou a nossa música gaúcha para tudo que é canto. É Neto Fagundes, Ernesto Fagundes. É uma família que realmente sempre cultuou muito tradição. Uma família que marcou. Tanto que o Galpão Crioulo se mantém até hoje. Certo? Com essa geração. Com essa geração toda. Darcy Fagundes também, pai dos meninos, como a gente diz, né? São pessoas maravilhosas. A nossa cultura aqui é maravilhosa. Infelizmente, a nossa cultura gaúcha, os nossos CTGs, eles deram abertura para a nossa, eu digo a nossa raça, para os negros, muito tardia, né? Que houve muito preconceito. Mas houve os lanceiros que eram os negros. Uma curiosidade. A maioria negros. Uma curiosidade, certo? Que até poucos dias eu estava olhando umas fotos e me bateu essa curiosidade. Tu sabia que existiam os lanceiros negros? Sim. Que iam na frente. Mas eles não poderiam entrar dentro de um CTG, tanto que foi criado um CTG, se eu não me engano, o nome da cidade, vou lembrar daqui a pouquinho, que era um CTG de negros e um CTG de brancos. Que coisa. Fato. Se tu procurar na cultura, na nossa história, vai ter esta situação. Que até onde foi feita, a música foi feita para a cidade, que Neto Fagundes canta.
Fugiu o nome, não vou lembrar, não Pai adianta. Mário hoje fugiu não, tudo, não, fugiu hoje a tudo, coisa fugiu está tudo. difícil. Hoje a É o coisa tá muito horário, difícil. gente. O programa hoje é gravado, a gente está no horário. A coisa está muito difícil. Então, havia um CTG de negros e um CTG de branco, onde o branco não entrava no CTG do negro e o negro não entrava no CTG do branco. Gente, quando a gente fala em preconceito, agora pulando um pouquinho também do músico, existe um preconceito com os músicos. Existe. Não, por exemplo, quando você lembra de falar em pagode, literalmente muitas pessoas ligam a raça negra. Exato. O funk é a mesma coisa. O funk para negra Não, o funk eu não também. faço essa relação. Sabe Eu qual não foi? faço relação nenhuma, né? Mas aí, preconceito não é o meu aí forte. vem uma cultura brasileira, que é onde vem o funk, que o funk vem do soul, né? Que vem do gueto dos Estados Unidos para cá. Um dos primeiros grupos de funk que teve foi Furacão 2000. Isso no tempo do Dancing Days, lá em 1970 e poucos. Aonde o funk, no Furacão 2000, eram feitos só pelos negros. Tanto que a cultura do funk... Assim como o jazz, né? Exatamente. A cultura do funk, ela aflorou muito nos morros carioca. Quando o funk desceu o morro, né, que começou a se... E a gente fala do preconceito do músico, por quê? Porque ainda se tem muito músico como o músico, eu digo, não o clássico, né? Mas o músico popular ainda como a margem da sociedade. Uhum. Quando a gente vê que a profissão de músico, e é a profissão, inclusive existe a ordem dos músicos, Sim. Uma profissão que exige muita dedicação. Muita, Viviane, muita dedicação. Disciplina, força de vontade e uma exigência física muito grande. Tanto que a maioria dos músicos, quando tem uma consciência profissional, inclusive frequentam fonoaudiólogas. Sim. Ah. E tu... que tem uma importância muito grande porque o desgaste físico é muito grande. Muito grande. E hoje nossos músicos estão passando por alguns problemas, certo? E um dos nossos problemas dos nossos músicos se chama internet. A cópia, né? Pirata. Tu divulga o teu trabalho na internet, muitas vezes tu é até roubado esse teu trabalho. E aí vem todo um processo. E a internet, ela está extinguindo um pouco o glamour dos músicos. Sabia disso? Um músico hoje, para ele ter um renome, ele tem que trabalhar muito e ele pode trabalhar muito e não alcançar aquilo que ele quer? Sabia disso? É uma situação. Por quê? Porque para a rádio hoje, para um músico levar o seu produto até a rádio, ele leva. Mas ele vai trabalhar, ele vai imprimir aquele trabalho dele, que hoje não é tão imprimir quanto era no tempo dos bolachão, mas quando chegar ao final, já tem gente com a cópia pirata dele. Acredito. Isso é bastante comum. Então, vamos deixar nosso abraço aos músicos. Total. Só uma parte. Michel Teló, até o número 1 do tênis mundial, sabe cantar Ai, Se Eu Te Pego. Criatura, na Espanha, na Itália, na França, lá nos Emirados Árabes, todo mundo sabe cantar o Ai, Se Eu Te Pego. Virou uma febre mundial. Sem comentários. Sem comentários. Eu nem vou comentar por isso. Gente, então nosso abraço, né, a todos os músicos. E a música é um dom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora, quem precisa, muitas vezes, dessa força, dessa energia, tem o dom. Mas será que tem como desenvolver esse dom? Será que o dom basta? Nós estamos falando da profissionalização, inclusive, dos músicos. Exatamente. O dom basta para ser feliz e para alcançar o sucesso profissional? Você está pensando aí? Então pensa mais um pouquinho, porque nós vamos entrar aqui no intervalo e eu volto com esse assunto e dando dicas bem importantes para quem quer o sucesso. Daqui a pouquinho eu volto. Voltando aqui, depois dos recadinhos da TV Urbana, hoje também é dia desse profissional que é o esteticista. Pois é, esse grande profissional, ou esta grande profissional, né, que faz a beleza da gente florescer. Pois é, além, também estamos falando de profissionalização, estamos falando de saúde, estamos falando de aperfeiçoamento. Quando a gente fala em dom, a gente fala também
se apenas o dom resolve, ou se a ciência, o estudo, o aperfeiçoamento, a disciplina, a dedicação fazem a diferença. Vou citar para vocês. Quando você chega para contratar um profissional, ou numa clínica estética, ou até mesmo para contratar o serviço da fono, como nós falamos do músico. E aí você chega nessa recepção e há vários diplomas de cursos, várias especializações, e você observa que aquele profissional está realmente atualizado. E se você chega num outro profissional, não existe nenhum tipo de referência. Em qual você vai investir? Vale quanto pesa, né? Então, quando a gente fala em profissionalização aqui no programa, nós sempre falamos muito em educação. Nós sempre falamos muito em como você vai agir no plano do conhecimento e do trabalho. Final de ano, nós falamos principalmente em projetos para 2013. Projetos que você deve fazer, projetos que você tem que buscar nos seus objetivos. 2013 será um ano regido por Xangô. Xangô, já falamos aqui, né? Patrono dos músicos, protetor da voz, da garganta e dos livros. É verdade. Conhecimento catedrático. Conhecimento que faz com que a superioridade, portanto, qualidade e boa remuneração que vai vir atrelado. Será um grande ano para os estudos, será um grande ano para acadêmicos e também será um grande ano para a política. Vocês viram que nesse final de ano tivemos muita justiça contra corruptos? Já é Xangô mostrando a sua força. Além disso, também será um grande ano para quem tem assuntos familiares a resolver. Verdade. Porque como Xangô rege este órgão, que é a garganta, ele rege a fala, o discurso, a comunicação. Comunicar-se é muito difícil. Muitas vezes você fala uma coisa e o outro entende de uma forma completamente diferente. Muitas vezes você quer dizer algo e o dito cujo ali do seu lado entende tudo ao contrário. E você quer simplesmente um entendimento. Você diz, quero que você me valorize. E aí sabe o que ele faz? Compra uma máquina de lavar. Para você não usar mais o tanque. Dá para encarar? Não dá, né, gente? Então a comunicação em 2013, ela vai ter que ser clara, limpa e principalmente sem mal-entendidos. Isso muito relacionado à família, porque Xangô, ele rege muitas relações familiares. Oxum vem com Xangô. Oxum é mãe, é doçura, é sentimento. E esse sentimento se traduz em querer o bem do outro. Tanto em relações afetivas, homem, mulher, pai, mãe, filhos, como também entre avós, entre afilhados, entre primos e sobrinhos, em toda uma história, não só genética, quanto kármica. Por isso, este ano, de 4 a 8 de dezembro, a Casa de Iansã estará realizando um axé de doçura. Verdade. O axé de doçura de Oxum. É um axé especial para todos aqueles que querem aquela pitada. Aliás, não é só pitada, né? Um grande axé de doçura nas suas vidas, na vida dos seus familiares, na vida do seu cônjuge, da sua relação e na vida dos seus filhos. Então, você que gostaria de saber mais, ou até mesmo saber como isso funciona, liga para a Casa de Iansã. 3084-3434. Vou repetir, tá? 3084-3434. O axé de doçura
vem completando essa energia, que é uma das energias para 2013, ligada ao Oxum e ao regente 2013, que é Xangô. Dica de cores para 2013. Vermelho e branco, cores de Xangô. Dourado, amarelo, nuances de amarelo, por causa de Oxum. Inhansã, que também estará regendo, também é vermelho e branco. Tons corais, até o marrom, fica bem tranquilo. Aliás, eu tenho visto nas lojas muito tom mostarda. Também será uma boa cor para você que quer energia, no sentido de força, ok? E Obá. Obá, que o cor-de-rosa, gente, aquela coisa bebê, aquela coisa de pureza, também a gente olha muito nas lojas, em roupas, nesse sentido, tá bom? Tá aí a dica de cores. Nós vamos dar várias dicas, não só de alimentos, cores, ceia de Natal, ceia de Réveillon, para trazer o axé para vocês. Mas cada programa a gente vai trazendo uma novidade. A nível de axé, de força, de mandinga, o axé de Oxum. De 4 a 8 de dezembro. Ai, Vênia, mas é 4 dias? 4 dias, tá bom? 4 dias. 3084-3434. O pessoal acaba me perguntando, Vivi, onde é que é feito esse axé de Oxum? Vai ser feito sim, na Casa de Inhansã. A Casa de Inhansã que fica na Rua Gávea, 113, em Ipanema. A Rua Gávea, entrando ali pelo restaurante Bolonha, que é conhecidíssimo, existe há 50 anos, a quarta rua. A quarta rua você entra, tá ali, a Casa Vermelha e Branca, que é a Casa de Inhansã. Mas, claro, gente, tem que ligar, se informar, agendar, bem tranquilo. Se você ligar agora, eu tenho certeza que a central vai estar super lotada. Mas pode ligar que a gente dá um bom retorno, tá bom? 3084-3434. Agora, Pai Mário já entrou aqui no ar, já falou de músico, já falou bastante da sua mocidade. Mas eu gostaria de fazer umas perguntinhas para Pai Mário sobre as relações familiares. Porque hoje é uma grande crítica, inclusive uma discussão até no STJ, né, Supremo Tribunal de Justiça, sobre as uniões homoafetivas e também sobre a adoção de crianças, né, gente? Por homossexuais. Será que as relações familiares estão sendo prejudicadas? Existe um desgaste da energia dessas crianças e da formação familiar por preconceito? Eu vou perguntar para ele, tá bom? Tema complicado? Nós não estamos aqui para facilitar nada. Nós estamos aqui para discutir, falar do plano espiritual, mas também trazer informações para vocês. De uma maneira suave, tranquila, porque tudo aquilo que é questionado, ele também gera, né? Também gera, ó, vamos pensar. E pensar, o pensamento é que faz a mudança. Então nós vamos conversar com o Pai Mário de Oxalá. Quer saber mais? Entra no site vivianediançã.com.br. No vivianediançã.com.br você tem o site, né? Esse é o site. No site vivianediançã.com.br tem a reprise dos programas. Você vai lá e assiste novamente. Pessoal perguntando, mostra o site aí. Enquanto você mostra o site, eu vou chamando. Pai Mário, tu acha que as relações familiares estão prejudicadas hoje em dia? Viviane, não que as relações familiares estejam prejudicadas. Eu acho que os conceitos de relação familiar estão sendo perdidos com o tempo. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Não existe mais aquela unidade entre as famílias. Uma família hoje ela não é mais singular, ela é plural por si só. As pessoas estão ficando muito individualistas. Cada um cuidando da sua vida e não cuidam mais da instituição família. Eu vejo muito as pessoas, até tu falaste isso ontem, sobre a violência, né? Exato. Explodindo muito fácil. Por qualquer coisa. A separação é muita... Ai, não gostei da cor da roupa do fulano. Já vira uma confusão. Exatamente. E essa individualização que tu está falando agora, muitas vezes dificulta a união familiar. Por muito mesmo, Viviane.
dificulta de fato, sabe? A união familiar, alguns conceitos como a gente já conversou até em entrevistas aqui com o Pai Cleon, por exemplo, nós éramos criados daquela forma, via a mãe e o pai pela manhã pediam benção mãe, benção pai, e a mesma coisa quando ia dormir. Hoje um filho e uma filha olha e diz assim, tô indo dormir, fui. Eu acho meio complicado coisa de benção, mas tudo bem. Não, mas não é por uma questão de complicador, é uma questão de respeito, certo? Uma questão de respeito. Tu não precisa chamar senhora e senhor, mas tu tem educação, pai e mãe, certo? Saber o local de cada um. Acho que tem se muitos filhos. né? Tem muitos filhos que querem tomar o local, o lugar do pai ou da mãe, principalmente quando são separados. É verdade. Principalmente quando são separados. Aí acham que tem o direito de dominar o seu pai e dominar a sua mãe. E a coisa não funciona assim. Aí a instituição família deixa de ser singular, todos trabalhando em prol da família, para se tornar plural, cada um para o seu lado. Entendeu? Essa é a dificuldade. Entendi a colocação. A pergunta que nós abrimos até esse bloco, fechamos o outro, em relação à união familiar, o amor que existe entre família, hoje, ele pode ser resgatado? Eu acredito que isso é um ponto bastante interessante. O resgate, quando a gente fala sobre o kardecismo, que também vem de uma linha bastante kardecista, se fala que quando nascemos em uma família, nós temos laços kármicos. Exatamente. Ou de resgate ou de apoio. Isso são laços que podem ser milenares, de 2000 anos até muito mais. Esses laços, Viviane, eles foram feitos para a família aprender, para todos da família. Torno a te dizer para ti, ela sai do plural para o singular. Ela cria uma identidade. Ela cria uma identidade, entendeu? Então, esse amor familiar, muitas vezes tem que ser resgatado. Pai, mãe, filho, filha, ou vice-versa. E este karma mediúnico vem bastante. Ele pesa bastante, certo? Eu te compreendi a tua pergunta e tu não entendeu a minha resposta. Infelizmente, o amor está deixando de ser familiar. O amor ele está começando a ser eu amo a mim mesmo e o resto que não me interessa. Tá entendendo? O amor egoísta. O amor egoísta. E quando a gente fala em união familiar, gente, quando a gente fala assim, em questão de sentimento, e um sentimento que independe das atitudes, né? Independe de idade, independe da posição, independe do que acontece, nós estamos falando de karma, né? De linhas espirituais. Muitas vezes eu atendo mães muito preocupadas com seus filhos, separadas, divorciadas ou não, né? E eu vejo elas muito preocupadas com o futuro dos filhos. Isso é um problema sério. Até pelo que tu falaste antes, pela dificuldade dos filhos entenderem seu papel naquela família. Exatamente, isso é um problema sério, Viviane. Isso é um problema sério. Existe três formas dos filhos aí. Aquele que não quer entender o seu papel, que quer tomar o direito do pai ou da mãe, por exigência, por carência ou por uma série de coisas. Aquele que acha que ele é o pobre coitado, que ele não pode fazer nada fora do seu laço familiar, e aquele que toma o seu rumo como tem que ser, ok? Neste ponto tem duas formas de pais também. O pai superprodutor, o pai protetor. O pai que eu estou me referindo é o pai e a mãe. Super protetor. Meu filho, ele não pode ser um drogado, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Só que protege demais essa criança. Tranca dentro de casa. Tranca dentro de casa. Não deixa ele viver. Não deixa. Aí tu não vai ter, ele não vai saber o que ele tem que fazer. Então tu dá uma autoproteção. Meu filho quer tal coisa, vai lá correndo e já dá para ele. Não, porque ele não pode sair para a rua, ele não pode trabalhar, ele não pode lutar pelas aquelas coisas que ele quer, porque ele pode virar um drogado, ele pode virar isso, ele pode virar... Por quê? Aquilo que nós já conversamos também, de uma assistência ontem. Diga-me com quem tu anda que eu te direi quem tu é. Ensinar uma criança, dar diretriz para uma criança, ela vem da tua formação, certo? Sim. Dá o direito, tira um pouco da tua autoridade? Não. Dá o direito sem tirar a tua autoridade. Entendeu? Dá liberdade para saber os seus conceitos e os seus preconceitos que eles vão ter e a sua formação. Protege demais, ele não vai obedecer a nenhum chefe. Aí não vai ser ninguém na vida.
Isso tudo está ligado à formação, à educação. Mas quando nós falamos essa semana também de DNA, nós falamos também de postura e até falamos de uma outra questão de uma mãe que havia perguntado sobre o filho que estava andando com maus elementos. Exatamente. E aí esse filho apareceu como um espírito de apoio. Exatamente. De orientação, né? Nós falávamos nitidamente sobre desafios. E eu recebi um pedido de orientação pelo site vivianediança.com.br que falava claramente sobre isso. Vou aqui abrir, tá? Olha só. Essa mãe diz o seguinte: Pai Mário, gostaria de perguntar sobre meu filho. Eu vejo que ele é pequenininho aqui, pelo menos. Eu vejo que ele, na escola, ele é um grande líder. Ele está sempre à frente da turma. Conversa, participa. Inclusive, é o queridinho da professora. Minha preocupação é a inveja. Muitas mães estão preocupadas com as festas de final de ano, pois as apresentações ele é sempre o número 1. Pode criança ter inveja uma das outras? E pode uma mãe prejudicar o filho da outra? Meu filho sofre de inveja? Pergunta quente essa aí, né, gente? Né? Pergunta quente. Saia justa, né? Pergunta quente. Vamos dar o nome do menino de Fernando, só para a gente poder ter uma tranquilidade aqui, porque é uma criança. Pois é, acho que ele tem 5 a 7 anos aqui, né? Fase escolar. E agora vem mesmo as apresentações das escolinhas de final de ano. Olha, Viviane, primeiro o que acontece é uma mãe super protetora. Que é o caso que tu estava falando. É o caso que eu estava falando. Ela é uma mãe extremamente protetora. Ela é uma mãe tão protetora que ela colocou o seu filho como a nível de competição que ele tem que ser o melhor. Isso é ruim pela exigência do menino, E né? aí ele acaba tendo aquele caráter que eu sou o bom. Eu tudo posso, tudo eu consigo. E aonde ele está errando, e ela está errando, não é que os outros tenham inveja. Ele se acha melhor. Então ele é meio prepotente. Total. Total. Desculpa, mas não é os coleguinhas dele. É a própria mãe. Isso pode prejudicar ele. Pode prejudicar e prejudicar muito. No futuro vai prejudicar. E essa animosidade, então, das mães ou dos próprios colegas, então não é inveja? Não, não é inveja. Isso não é inveja. Ele se acha superior aos outros. Ele se acha superior aos outros, Viviane. Isso é muito perigoso, Viviane. Isso não gera uma carga negativa em volta desse menino? Com certeza. Com certeza ele não respeita o próximo. Ele não respeita o outro. E isso pode gerar N coisas, como hoje muitas coisas da juventude, independente de classe social, aonde alguns se destacam mais, eles se acham, usar bem a expressão, eu sou o cara. Verdade. Entendeu? Eu sou o cara, eu posso tudo, eu faço tudo. A partir desse momento, tu não está criando uma liderança, tu está criando um autoritarismo. Nós vimos aqueles meninos que há anos atrás botaram fogo no índio, botaram fogo Exato, no mendigo. não, isso é total, Viviane. Aí o que acontece? Esta criança está achando que ela é a melhor e o que o resto não são. Tem como ajudar esse menino e essa mãe? Com certeza, com certeza. Com certeza tem. Porque me parece que eles estão precisando de ajuda. Sim, estão precisando de ajuda, mas em primeiro lugar eles precisam querer se ajudar primeiro, né, Viviane? Querer se ajudar primeiro. E uma coisa que as mães têm que ter muito cuidado dentro de casa, muitas vezes não é nem por criação da própria mãe, entendeu? Mas quando o filho é muito tratado com muito carinho, ele acaba se colocando numa postura de superioridade. E isso não pode acontecer. É uma pessoa que ela vai se dar muito mal no futuro, porque ela não vai respeitar a ninguém. Ah, o meu filho vai ser um grande líder porque eu estou deixando uma grande herança para o meu filho. É verdade. É um problema sério. É um problema sério, onde essa criança não está tendo os devidos valores que ela deveria ter dentro da sociedade. O que acontece? Harmonização, centralização, não só da mãe, do filho, proteção, porque ali já tem um estragozinho feito. Esse é o objetivo da gente poder avaliar na consulta e ver que caminhos tomar. Tá bom, mãezinha? Tá bom, paizinho? Tá bom, vozinha? Vozinha às vezes tem uma visão melhor da coisa, né? Vamos agendar essa consulta? 3084-3434.
3084-3434, porque com filho a gente não brinca, né? Formação não dá para brincar. Eu vou chamando o intervalo aqui da TV Urbana para que você possa, neste momento, agendar essa consulta, tá bom? Vou chamando ali e já volto. Agora que a gente está voltando, o Pai Mário até pediu que nós tocássemos novamente, continuássemos com o assunto das relações familiares. E eu acho que uma grande conclusão que nós tiramos aqui, que indifere o corpo físico, no campo espiritual, indifere o corpo físico e sim a educação, a disciplina e o amor, tá ok? Mas agora eu quero trazer um assunto muito interessante para mim e para ele, né? Eu passei até de primeira a oitava série, a minha formação foi na escola Presidente Kennedy, no Sarandi. Na escola Presidente Kennedy, Sarandi, hoje não, faz uns 2 anos eu visitei numa festa junina, porque a neta do Beto, do Bom Axé, está estudando nessa escola, né? E lá eu tive toda a minha formação de primeira série, entrei na primeira série com 5 anos, né? Então tive toda uma formação, um grande abraço aos professores, à diretora, que era daquele tempo, ao professor Ricardo, que era tesoureiro, pai do Ricardo também, que hoje é professor de vôlei, né? Ele é professor de educação física, especialista em vôlei, na mesma escola, também em relações familiares. E na época, se falava muito na história dos Kennedy. E hoje, não se comemora a morte de ninguém, mas hoje se lembra o assassinato que foi mundialmente comentado e, pior, televisionado, transmitido, a morte do presidente Kennedy. Que, é claro, foi uma estupidez diante da esposa, diante de todas as famílias americanas, e que houve um grande movimento político e econômico, né, nos Estados Unidos. Depois de John Kennedy, uma família inteira política e sucessores. Tu és um grande admirador da história dos Kennedy? Sou um grande admirador da história dos Kennedy. Eu sou um grande admirador da história do poder político mundial, certo? Kennedy, ele teve a sua vida dizimada por um louco ou por uma sociedade. John Lennon teve a sua vida dizimada por um louco ou pela sociedade. Pela sociedade. Pela sociedade que não soube limitar os seus laços familiares. Sabe por que ela não soube limitar os seus laços familiares? Porque quando tu é uma pessoa pública, tu é a pessoa pública, a família não. Certo? A família acaba se tornando por automático uma pessoa pública. O que acontece? A sociedade começou a ter uma invasão de privacidade com essa família. E aonde se colocou posições que outras, como vou te dizer, outras raças que eu me refiro, raças até religiosas, não aceitavam. Aonde nisso tudo houve traições, aonde nisso tudo houve dinheiro, aonde nisso tudo houve briga de poder. Tá falando da família Kennedy? Família Kennedy. A família Kennedy. Já começando com John Kennedy. Sim. Certo? O assassinato de John lembrado Kennedy. hoje. Certo. Então, isso tudo, Viviane, essa invasão que houve, levou à morte dele. Sim. Entendeu? Levou à morte dele. Um líder político, onde ele estava numa batalha muito grande contra uma guerra, certo? E simplesmente tiraram a vida dele. Era a Guerra do Vietnã? Guerra do Vietnã, certo? Ponto. Aonde entra a família em tudo isso? E arrancaram um líder da família. Sim. Arrancaram o pai da família, certo? Kennedy era o primeiro da sucessão dos Kennedys, do pai que eu não lembro agora o nome dele, certo? Para variar, né? Eu sempre esquecendo tudo, mas é que ela coloca umas pautas para mim que são aqui assuntos. Aqui eu não faço pauta, tá, gente? Eu não faço nada predestinado. Ela coloca assuntos que são assuntos bons, mas assuntos que tu, no final da história tu tem que fazer uma pesquisa, mas uma relembrança de tudo aquilo. Então, a partir desse momento que houve esse assassinato,
Toda uma família foi destruída. Marcada, né? Porque Marcada e muito marcada. Eu me lembro do enterro dele, como eu estudava na escola. Sabe até quem esteve envolvida? Sabe até quem esteve envolvido com Kennedy? Quem? Marilyn Monroe. Ah, sim, sim. Né? Que é verdade, é mito, é fato. Cantou o aniversário dele, né? Happy birthday to you. Toda charmosinha. Exatamente. Então, assim, gente, essa questão de laço familiar, o laço do poder, tu dá ao teu filho, ensina ele, mas ensina ele aquilo que eu sempre digo, a humildade. Certo? Tu acha que o filho do Kennedy, também, né, John Kennedy, o Júnior, seguiu os passos do pai por essa referência de líder? Sim, com certeza, mas ele seguiu os passos do pai com a referência de líder, certo? Mas não foi um líder tão marcante quanto o próprio pai, sabe? Porque sempre fica aquela imagem. E essa imagem é criada até dentro da nossa própria religião, que se tu é filho de fulano de tal, tu tem que ter o mesmo... Filho de peixinho? Peixinho e na realidade não funciona dessa forma. Entendeu? Porque cada um tem o seu DNA, cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua forma. Só que a formação que nós damos para os nossos filhos hoje, nós temos que dar essa formação de liderança sim, mas com o ensinamento da coerência. Dá poder a uma pessoa que tu vai ver quem ela é. Ou o monstro que tu cria do lago Loch Ness, ou o anjo que caiu do céu. Na verdade, essa história dos Kennedy foi uma família, na verdade, de gerações e décadas de muito poder, tanto que o filho Kennedy casou com Onassis, né? Então, uma família Onassis extremamente poderosa. Diga, pai Mário. Acho que foi o contrário, Jacqueline Onassis, que depois de uma separação... Casou com ele. Casou com Onassis. É? De uma separação dos Kennedy. Dos Kennedy casou com Onassis. Casou com Onassis. Mas, na verdade, o sobrenome dela ficou Onassis, né? Exatamente. Então, tá. E é bom ele sabe mais da história. Esposa de John Kennedy. E aí casou com Onassis. Aliás, é uma sortuda ela, né? Uma mulher educadíssima, né? Ela marcou, inclusive, a moda. Sim, exatamente. Ela foi uma pessoa... Desde aquela cena que ela foi buscar os restos da cabeça do marido no porte de trás do carro e voltou... Ela se colocou como uma pessoa muito forte, uma mulher muito marcante, muito forte. E aí, daquele momento em diante... O desespero de uma esposa, né? De uma mãe. Mas essa mulher forte, Jacqueline Kennedy, Onassis, né? Ela demonstrou uma força durante toda a vida e criou os filhos dentro de princípios. Eu não digo sortuda, uma mulher de poder, uma mulher de articulação, uma mulher estratégica. E disso veio o poder dela. Isso pode ser fortalecido por uma estrutura espiritual mediúnica, porque tu veja a desgraça de uma mulher jovem com um homem extremamente poderoso, no qual ela tinha um projeto de vida, eram tudo crianças, né? Os filhos dela eram crianças. E mesmo assim se manter uma mulher poderosa. Posso te contar um segredo? Nós podemos continuar com esse programa, mas estamos aí só 3 minutos. Eu não vou dar nome a bois, certo? Claro. Mas existiu uma... Vai chamar alguém de boi nem de vaca aqui, né? Não. Ah, então tá. Existia uma princesa, onde ela morreu, que ela tinha ligações muito grandes com pais de santos brasileiros. Certo? Onde ela foi orientada e foi avisada do que ia acontecer com ela. E ela morreu. Jacqueline Onassis, ela foi uma pessoa, Jacqueline Kennedy, Jacqueline Onassis, ela foi uma pessoa que ela amou de verdade. E o amor que ela teve, tanto por Kennedy quanto por Onassis, foi um amor verdadeiro, foi onde deu o sucesso para ela. Quando tu ama... Foi sentimento? Foi. Para mim foi sentimento. Para mim foi o sentimento, com todo o estudo que eu já tive, até da própria Jacqueline, foi o sentimento que ela teve em busca da felicidade dela e da outra pessoa. Porque não adianta só tu querer ser feliz. Não é, como diz a Bíblia, dando que se recebe, mas quando tu ama e tu oferece esse amor para outra pessoa, e esse amor é verdadeiro, não uma obsessão, não uma loucura, que dá do amor à loucura a lacuna é bem curta, o teu sucesso ele vem. Vamos falar de outro presidente? Vamos. Obama? Oxa, Obama. E a esposa? Grande presidente, grande liderança, um cara que eu tenho uma admiração muito grande também, que ganhou novamente a eleição
pela sua capacidade. Podemos conversar sobre ele amanhã? Uma mulher muito poderosa e que deixou muito claro. Assim, Matos, tens um marido poderoso. Não, ele que tem sorte de ter uma esposa como ela. Ela bem abusada. Azar, né? Azar. Amanhã a gente volta falando de famílias, pessoas poderosas, união, quem sabe, muito mais. Temos que ir, mas que pena. Pena. Amanhã a gente volta às 16 horas. Beijo no coração. Até amanhã.